A mensagem de hoje fala ao rico e ao pobre. A mensagem de hoje fala ao magro e ao gordo, ao careca e ao cabeludo. A mensagem de hoje se aplica a todos, ao patrão e ao funcionário. A mensagem de hoje se aplica ao crente e ao descrente, porque é um desafio para todos nós. E talvez seja o maior desafio da nossa geração. Por isso eu peço que você preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial e difícil, porque não é pecado que eu vou pregar. Como assim, pastor? Eu não quero falar sobre um pecado, porque nós muitas vezes damos uma atenção ao pecado, e realmente o pecado merece essa atenção para que não caiamos nele. Ninguém. Eu quero falar sobre algo que não é pecado, mas lentamente rouba o seu propósito. Eu quero falar sobre distração. Por que a distração não é um pecado? Porque você não vê na Bíblia Sagrada, não tem nenhum imperativo dizendo, olha, não se distraia, vigiar e orar e etc. Mas não tem nada na Bíblia dizendo para não se distrair. Então nós dizemos não ao pecado. Não, o pecado rouba o meu propósito, mas a distração também rouba seu propósito, porque sem você perceber, você perde o seu tempo, e o tempo que você perdeu nunca mais você tem, e o seu propósito deixa de se cumprir. Mas Deus te trouxe aqui hoje, para que você não perca o seu propósito, e eu já quero começar profetizando sobre a sua vida, que nenhuma distração vai roubar o seu propósito. Você crê nisso? Levante sua mão. Nenhuma distração vai roubar o seu propósito. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso a Jesus. Não se distraia. Ao menos agora não se distraia, por favor. Por quê? Porque às vezes Deus vai preparando um ambiente no seu coração. O culto é uma preparação. Os louvores vão preparando o seu coração, vai gerando um ambiente, para que você não se distraia. E de repente, quando Deus está prestes a ministrar no seu coração, você abriu o WhatsApp, se distraiu. E de repente você se perdeu naquilo que Deus ia ministrar, ia mudar a sua vida nos próximos anos. Então por favor, não se distraia. Falar sobre distração. Quem aqui nunca se pegou mexendo no celular para responder um WhatsApp, e quando menos você percebeu, você ficou 20 minutos vendo vídeos, entrou em algum site? Quem aqui nunca fez isso? Qual é a mulher aqui que talvez fazendo comida foi responder uma mensagem e queimou o arroz ou feijão? Você sabia que as seguradoras de carro aumentaram o preço dos seguros porque o número de acidentes aumentaram devido à distração? O número de acidentes tem sido maior. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão responder, não deveria, mas vão responder uma mensagem e de repente se empolgam ali e o carro foi a colar. Distrações. O problema da distração não é um pecado. Então logo eu tenho direito, então eu vou ver um filme só para distrair. E de repente naquela distração o tempo foi passando, o diabo tenta um laço contra você, você não cai. Aí você diz, não, eu não caio, eu sou crente. Mas na distração muitos têm caído. Saímos do laço, mas caímos em outro laço sutil, porque o inimigo fez de tudo para que você caísse. Já que você não caiu, ele pensa, bom, já que eu não consegui derrubar, eu vou distrair. Do mesmo jeito não cumpre o propósito. Distração. Certa vez, eu vim de um lugar muito carente, eu vou dizer assim, muito pobre. Vim da periferia com a minha família. E eu me lembro numa ocasião que eu fui com meu pai num churrasco. E nós, quando somos criados assim em lugares que não estamos acostumados com grandes banquetes, quando nós vamos em uma festa, nos é ensinado assim, Jéssica: filho, come. E a nossa mentalidade é programada, come, porque você não sabe quando vai ter de novo, então come. Então eu cresci dentro dessa mentalidade, se tem, come. Tem gente que não é da periferia e tem a mesma mentalidade. Mas o meu pai sempre dizia, filho, come à vontade, filho. Não passa fome não. E nós somos num churrasco daqueles, eu não sei se você já foi,
na casa de um Granfino, pastor Daniel. Não sei porque esse nome Granfino, mas era o nome que se dava às pessoas que tinham dinheiro. E nós chegamos lá no churrasco do Granfino. Sabe quando você chega num ambiente, aquele ambiente que você diz, meu Deus, aleluia, todo chique, aquela coisa bonita, e nós não estávamos acostumados com aquilo. E foi eu e meu pai. E meu pai, come menino, come. E de repente estou ali, aí vem aquele rapaz com aquela toalhinha aqui, ó, servindo. E eu já fiquei de olho, né? Meu pai já deu aquela assim, ó. Quando passou a bandeja, eu fui colocar a mão, pão com tomate e orégano. Ah, você estava no mesmo churrasco que eu, né? Pão com tomate e aquele orégano para disfarçar. Eu fui assim, quer? Meu pai, come. E eu e meu pai sentado, de repente vem o garçom de novo. Eu disse, agora vem. Quando eu fui ver, pão com tomate e orégano. O que eu fiz? Como de novo. Quando o garçom começou a andar, eu falei, eu acho que hoje vai rolar só um pão e um tomate. E eu, pão com tomate de novo. Irmão, eu comi uns 2 quilos de pão, uns 4 quilos de tomate. Quando a minha barriga estava já inchada assim, sabe? E dá-lhe Coca-Cola. E comi, que eu falei, aleluia. Já estava assim, sabe? E quando a gente é magrinho, parece que fica um negócio para frente assim. De repente o rapaz chegou lá e falou, gente, está saindo o prato principal. Nós temos picanha, maminha, filé mignon. E eu comi pão com tomate a noite inteira. Pastor, o que isso aí tem a ver? Um dos significados da palavra distração é aperitivo. Ele faz com que você venha se entreter com algo menor e deixe aquilo que é mais importante para depois. E quantas pessoas aqui estão nos aperitivos, sendo que existe um prato principal esperando por você? Quantas pessoas aqui estão se entretendo, se distraindo? Porque o significado da palavra distração, consegue colocar para nós o significado da palavra distração? Ato ou efeito de se desviar a atenção de algo importante. O seu propósito é importante, a sua vida é importante, mas muitas vezes estamos nos aperitivos da vida, com descargas constantes de dopamina, fazendo assim com os nossos dedos, e aquilo que você acha que é uma distração se torna um vício. Mas não é um pecado, mas sim, é algo que acaba com o seu propósito. Mas em nome de Jesus, Deus vai falar com você hoje. Você não vai mais se distrair, olhando para Jesus. Porque tem muita gente aqui, que já está na hora de deixar a distração de lado e começar a viver a vida que Deus tem para você. Alguém está comigo aqui nessa mensagem? Você não vai mais se distrair. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não sei você, mas eu vivo num senso de urgência muito grande. Não dá mais. Eu já fico agoniado quando eu passo 5 minutos em redes sociais. Eu fico agoniado. Eu falo, meu Deus, perdi. O diabo me roubou. Ele roubou o meu tempo. E a moeda que você tem mais preciosa não é o seu dinheiro real ou dólar, é o seu tempo. E quantas vezes paramos ali para distrair um pouquinho, mas aquela distração é fatal. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14. Deus me deu um texto assim muito diferente, você vai entender o porquê desse texto. Mateus 14, versículo 22. Não se distraia. Mateus 14, 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro,
Se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos entender esse texto. Esses discípulos estavam sendo preparados para assumir a igreja. Esses discípulos estavam sendo treinados para que quando Jesus fosse assunto aos céus, eles pudessem continuar aquela obra. Então aqui é um período que chamamos de período preparatório, é um período da preparação. Jesus está preparando os discípulos para viver algo extraordinário. Jesus, antes da posição, existe a preparação. Nem todos querem a preparação, a maioria busca a posição, mas Jesus ele sempre vai trabalhar com processos. Então Jesus está preparando os discípulos. Como ele prepara os discípulos? Jesus cura os enfermos, os discípulos estão olhando. Jesus dá vista aos cegos, os discípulos estão olhando. Jesus ressuscita os mortos, os discípulos estão olhando. Então Jesus está fazendo através do exemplo aquilo que outrora eles fariam depois que Jesus subisse. Então Jesus está ali treinando aqueles discípulos. Por quê? Porque futuramente Jesus sairia de cena e os discípulos assumiriam a igreja. Foi o que aconteceu. Então Jesus chega um momento da caminhada que ele percebe: esses discípulos estão comigo, mas eles precisam viver experiências novas, mesmo caminhando com Jesus. Às vezes o Senhor tem experiências novas para nós. Aquilo que eles estavam vivendo era bom, mas as experiências que estavam por vir eram melhores. Eu não sei se tem alguém comigo aqui nessa noite. Está chegando um tempo de você começar a viver experiências novas da parte de Deus. Você levanta sua mão para receber isso. Você vai começar a viver experiências novas. O Senhor vai falar com você como não falava antes. Você vai começar a ver o que você não estava vendo, sentir o que você não estava sentindo. Por quê? É tempo de começar a viver coisas novas em Deus. Você pode celebrar e dar um aplauso a Jesus por isso? Mateus 14, a Bíblia diz assim, que eles vão viver essas experiências. E o interessante é que para viver essas experiências novas, Jesus vai gerar um desconforto. Entrei no barco. Espera aí, tá bom aqui em terra. Entrei no barco. Então Jesus, ele não vai dar uma sugestão. Ele diz para os discípulos: entra nesse barco agora. E quando esses discípulos vão entrar no barco, ele vai gerar um desconforto. Experiências novas geralmente acontecem em momentos ruins. Experiências boas acontecem em momentos difíceis. Posso te mostrar isso. Ele pega um Daniel e diz: Daniel, tem uma experiência nova, vai para a cova. José tem uma experiência nova, vai ser traído, humilhado, rejeitado, preso injustamente. Então, para vivenciar uma experiência nova, ele começa a mexer nos cenários. Preste atenção que Deus está falando com alguém aqui. Então, se você está passando um momento complicado, onde parece que as coisas saíram do controle, é porque tem experiências novas da parte de Deus que está chegando. Experiências novas que, se tudo estivesse do mesmo jeito, eles jamais vivenciariam. Então agora o que Jesus faz? Jesus vai preparar um novo desafio. E quando Jesus prepara um novo desafio, Jesus diz: entra nesse barco. O que Jesus diz? Entra nesse. E ele vai começar a mexer em algumas coisas que os discípulos não estavam acostumados. E Jesus diz assim: entra nesse barco. O que ele fala? Entra nesse. Agora vem comigo. Se eu estou caminhando com Jesus, é o seu caso. Jesus diz: entra nesse barco. Qual que é o meu pensamento? Tudo vai dar certo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas não diz que é para você, é para Ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele, não é para você. Porque às vezes para você é desconfortável, mas mesmo assim saiba que no final tudo vai dar certo.
Jesus diz assim: entrem no barco. E tem muita gente aqui dizendo: entrei no barco, eu entendi que era uma direção de Deus, agora eu acho que eu errei. Não, você não errou não, você está no barco certo. É que essa experiência, para que você tenha, ele precisa mexer em algumas estruturas. Aí ele vai mexer em algumas estruturas, para você dentro deste barco, ter novas experiências. Alguém está comigo aqui? Porque às vezes nós pensamos assim: ai, está dando errado, vou sair fora. Está complicado, vou pular fora do barco. Não saia do barco. Porque Deus está mexendo ao redor, mas fique tranquilo, se você está debaixo de obediência, em algum momento Ele virá ao seu encontro. Alguém está comigo aqui? Alguém pode celebrar isso? Não saia do barco. Essa coisa de Deus está comigo, vai dar tudo certo. Às vezes essas experiências são elas que vão nos preparar para os desafios amanhã. Era a vontade de Deus, sim ou não? Responda para mim, sim ou não? Jesus sabia que viria um vento, sim ou não? E mesmo assim ele diz: entra. Nem sempre quando as coisas começam a se mexer demais, a complicar demais, é porque o Senhor não quer que você esteja. E eu vou te dizer uma coisa: Ele vai mexer em algumas estruturas, Ele vai mexer no cenário ao seu redor, Ele vai mexer na sua saúde, Ele mexe nas finanças, Ele mexe dentro de casa, Ele mexe em relacionamentos, só para que você tenha uma nova experiência com Ele. Ele não está preocupado se você vai gostar ou não vai gostar, Ele está te preparando para algo que você precisa viver. Então ele começa a mexer. Os discípulos entram no barco. Mateus capítulo 14. Quando os discípulos entram naquele barco, a Bíblia diz, o cenário começa a mudar. Sabe o que eu sinto no meu espírito? Que às vezes Deus muda um cenário só para que possamos viver algo novo. Deus muda um cenário. Não se preocupe. Olha aqui para mim. Não é o diabo. Em momento algum cito o nome dele. Não é o diabo. É Deus. É Deus. Vou repetir, é Deus. Porque às vezes as coisas começam a acontecer. Ah, porque é o inimigo. Não é o inimigo. Quem manda na sua vida? A sua vida está no controle de quem? Você tem algum compromisso com o inimigo? Então é Deus. É Deus que está mexendo. Ah, mas eu não estou gostando. Todas as coisas cooperam para o bem. Estava conversando com algumas pessoas e as pessoas diziam: ah, o inimigo se levantou. Peraí, que negócio de inimigo é esse? Quem soprou o vento? Quem soprou o vento? Deus sopra vento, sopra. Só para preparar alguém. Porque amanhã tem uma promessa muito grande que vai se cumprir. Tem vento soprando nas suas finanças? Calma, não é o diabo, é Deus. Tem vento soprando na saúde? Calma, não é o diabo, é Deus. Eles entram naquele barco. Quando entram naquele barco, começa a vir aquele vento. E o vento começa a bater. E as ondas começam a bater no barco. E eles dentro do barco começam a ficar desesperados. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo. Preste atenção aqui. O medo pode ser real, hipotético, imaginário. Mas na maioria das vezes, o medo, ele faz com que um problema pequeno se torne um problema muito grande. Por causa do medo. Vou te provar. Eu já vi muitas pessoas chegando para mim: pastor, vou fazer um exame, ora por mim. Eu disse: você vai fazer o exame, você está com alguma dor? É, pastor, porque pode ser isso, porque pode ser aquilo, porque pode ser aquilo outro, porque se for isso, pastor, eu fico com medo dos meus filhos, pastor, eu sou muito novo. Eu disse: calma! O medo de um exame fez com que a pessoa projetasse a morte. Tem gente que está enfrentando uma crise financeira, um vento. Aí ele já imagina: meu Deus, se eu não conseguir pagar, meu Deus, porque senão eu vou perder minha casa, porque daí eu tenho que entregar meu carro, não, porque eu tenho que entregar aquilo. Não vai entregar nada, é só um vento. E tudo está no controle de Deus, não vai perder nada, é só um vento. Alguém está comigo aqui, por favor? É só um vento.
A Bíblia diz que eles começam a gritar: fantasma! E eles começam a procurar dentro daquele barco. Porque pensa comigo, eles são pescadores. Naquela época não havia ainda submarino. Naquela época não havia helicóptero, aviões. 14 bis veio bem depois. Então não havia outra possibilidade a não ser Jesus vir, barco. Então eles começam a procurar. E eles não encontram outro barco. Por quê? Na hora do medo, na hora do vento, nós fazemos planos de que para sair daquela situação, alguém tem que vir por aquele caminho que nós idealizamos. E tem que acontecer desse jeito, porque se acontecer isso, aí o vento cessa. Eles estão procurando um outro barco, mas quem disse que Jesus está vindo de barco? Eita Jesus. Ele sempre vem por um caminho que você não espera. Ele sempre usa alguém que você nem imagina. Aí você está olhando dizendo: não, o telefone vai tocar porque o meu contrato e o meu currículo e não sei o que está lá. Aí ele vem pelo outro lado de um outro jeito. Mas que ele vem. Calma, meu Deus, estou sentindo Deus aqui. Calma. Você acha que ele não tem o controle de todas as coisas? Calma. Não entre em desespero, não joga tudo para cima, não sai dizendo que vai sair, que vai abandonar. Calma, é só um vento, calma. Eles começam a ficar desesperados dentro do barco. Um olha para um lado, outro olha para o outro. Eu imagino os discípulos lá, porque cada um tinha um perfil, né? Judas cuidava do dinheiro. Eu imagino Judas falando: meu Deus, isso vai dar um prejuízo nesse barco. Eu imagino Tomé: duvido que a gente vai sair daqui com vida. Então cada um reage de um jeito, mas dentro do barco tem um cara chamado Pedro. Ele parece comigo e parece com você também. Parece muito. Precipitado, nervoso, bravo, impulsivo, impaciente, fala demais, volta atrás, diz que não é ele. Pedro, ele era maravilhoso, ele parece comigo, ele era bipolar. Pedro é igual você. Pedro chega e diz assim: olha só. Ele pega a espada, e Jesus fala: ó, gente, estamos aqui no Getsemane, tranquilo, tudo, essa é uma versão simpliciana, tá de boa, tá tranquilo. Vem um soldado, ele pega a espada e dá no pescoço do soldado, o soldado abaixa, pum, pega a orelha, e Jesus fala: Pedro, calma. No outro episódio, Pedro chega: o quê? Eu nunca vou te negar, eu morro, mas não te nego. Ele sai andando e alguém pergunta: tu conhece Jesus? Ele: você nem quem é esse cara? É Pedro, que uma hora jura. Eu falei para minha esposa, do irmão aqui na igreja, lembra, gata? Era baiano. Pastor, mas nunca, aí ele falou: mas nunca, que eu falto um culto na minha vida. A partir de hoje, pastor, eu venho em todos os cultos dessa igreja. Eu falei: é mesmo, irmão? Ele: é, pastor. A partir de hoje, ó, todo culto eu estou aqui, ó, tu pode guardar meu lugar, porque é nessa igreja que eu vou congregar. Nunca mais vi ele. Pedro: mas não vi mesmo. Falei: o irmão foi para a glória, eu acho que ele foi arrebatado. Eu fiquei. São pessoas assim que falam, mas tem um Pedro dentro de um barco. Fala demais, é estressado, é impaciente, mas tem uma coragem, tem uma confiança em Deus, tem uma humanidade caída, é verdade, mas é aquele que se arrepende. Pedro podia ser o que for, mas foi na mão dele que Jesus entregou a igreja. Por isso que suas limitações não limitam a Deus. Por isso você deve esperar pacientemente. Pedro então está dentro do barco. Quem está entendendo, diga amém. Naquele desespero, aparece quem? O surfista da Galileia, Jesus Medina. Andando aqui, ó, tirando onda. Literalmente aqui, ó. Pedro olha: mestre, Jesus, fala Pedro, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Jesus: vem. Pedro é Pedro, foi um único, doido. Você iria? Eu não iria. Eu já ia falar: joga o colete, mestre. Não, o que você ia falar? Eu não ia não, de jeito nenhum. Eu vou nada, vem, é a mesma distância.
vem aqui, Jesus, aqui está mais seguro, está balançando, mas Pedro não, Pedro se és tu, mestre, manda eu ir ter contigo. Jesus diz, vem, mas Pedrão já largou o pé do lado do barco, solo firme, e foi, olhando para Jesus. O vento soprando e alguém andando sobre as águas, o barco balançando e alguém movendo no sobrenatural. Situação complicada e Pedro está caminhando sobre as águas. Mais um testemunho para contar. Ele está olhando para Jesus, ele está olhando para Jesus. Meu Deus, levante sua mão aí se você crê nisso. Você vai andar sobre as águas em tempos desfavoráveis. Nenhum vento vai te abalar. Isso aí é para trazer experiência para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério. Alguém crê nisso? Você vai andar sobre as águas mesmo em tempos difíceis. Por quê? É só ter coragem de caminhar debaixo dessa palavra. Alguém crê nisso? Dê um aplauso a Jesus. Vem comigo, eu já vou encerrar. Pedro está caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, caminhando sobre as águas. A Bíblia diz, e de repente olhou o vento. E de repente reparou o vento. Eu estou pregando sobre o quê? Sobre o quê? O que é que fez aquele homem parar de andar sobre as águas? A distração. Ele se distraiu. Enquanto estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas, mas de repente um vento soprou. E ele olhou para o vento. E quando ele começou a olhar para o vento, essa é a realidade de muita gente. Você está olhando para Jesus, pode ter certeza, você vai caminhar sobre as águas. Parou de olhar para Jesus, você começou a afundar. Eu chamo isso de vento das distrações. Quantas pessoas deixaram de olhar para Jesus na igreja e olharam para outras coisas, aí afundou. Porque você tirou os olhos de Cristo. Algo chamou sua atenção e você se desviou daquilo que era importante. Isso é distração. E aí você parou de olhar para Jesus e começou a olhar um vento que veio. E o vento vem e vai. O vento vem nas finanças. Estou olhando para Jesus. Não interessa, pode ser o vento que for, vou caminhar sobre as águas. O vento está soprando na minha saúde. Pode ser o vento que for, a dor mais forte do ser humano, vou caminhar sobre as águas. Aí é uma crise emocional, está difícil, está complicado. Que vento, pastor, estou desanimado, mas eu vou caminhar sobre as águas, porque eu estou olhando para Jesus. Com meus filhos, com minha esposa, com meu cônjuge, pastor, eu continuo olhando para, toma cuidado, porque o vento está tirando muitas pessoas da vontade de Deus, simplesmente porque ele faz barulho, simplesmente porque chama a sua atenção e você vai, ventos, aí o vento sopra aqui, o vento sopra lá. Nós estamos vivendo essa era de ventos de modinhas aqui, modinhas ali, modinhas acolá. É gente que faz isso e dá certo, é gente que faz aquilo e dá certo. A igreja está aqui, mas ela está olhando para Jesus, olhando para Jesus. Os nossos cultos têm alguém que é o centro do culto, não é a modinha, é Jesus. Mas ali estão fazendo, não posso olhar aquele vento, eu tenho que olhar para Jesus. Cuidado com os ventos. Tem muito tipo de vento. Tem muitos tipos de vento. Por exemplo, tem gente aqui que não suporta o vento da comparação. Pedro era um. João capítulo 21, ele sempre olhava para o lado. E teve uma vez que Jesus reposicionou ele. Ele chega para Jesus e diz, Jesus, e João e Pedro, um vai sentar na direita, outro na esquerda. Que conversa é essa? É essa. Aí Jesus chega para ele, Pedro, se eu quero que eles fiquem, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, faz o que eu pedi para você fazer. Porque Pedro sempre olhava para o lado, o vento da comparação. Tem o vento das críticas. Tem gente aqui que não suporta ser criticado, e quando é criticado, tira os olhos de Jesus e vai olhar para outros. Eu sei que não é você, até você ser criticado. Porque tem gente aqui que quando dá uma crítica, desvia. Escute, eles vão te criticar. Vou repetir, não é profecia, eles vão te criticar.
Vou contar uma história. Posso contar uma história? Posso? Já que ninguém falou nada, fala assim. Então eu vou contar para você. Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. Tinha um velho, que o nome dele era velho, ou ele era conhecido como o velho. Não estou falando de forma pejorativa. O velho tinha um cavalo. E o velho deu na telha, vou vender meu cavalo. Não vou vender meu cavalo. E o velho disse, vou atravessar a praça, do outro lado vou vender meu cavalo. Ele pegou o netinho dele pequenininho e falou assim, netinho, vamos lá, sobe em cima do cavalo. Subiu em cima do cavalo e começou a atravessar a praça. Quando ele começou a atravessar a praça, o primeiro grupo de pessoas se levantou e falou, olha lá, que velho sem sabedoria. Um velho daquele puxando o cavalo e um menino daquele folgado em cima do cavalo. Ele ouviu e disse, não, então vou trocar. O velho falou, vem cá netinho, puxa o cavalo. Puxou o cavalo, subiu em cima do cavalo. As pessoas falaram, olha lá, que velho folgado. Em cima do cavalo, a criança puxando o cavalo. Ele disse, não netinho, então vamos descer e nós dois puxamos o cavalo. Aí está o netinho e o vô puxando o cavalo. A pessoa falou, para que tem um cavalo? Sendo que os dois vão fazendo o trabalho que o cavalo deveria fazer. Aí ele ficou indignado. Subiram então os dois em cima do cavalo. Falaram, não, mas que velho folgado. Dois em cima do mesmo cavalo. Ele disse, não, estou cansado disso. Então agora vou comprar uma carroça. Comprou uma carroça e botou o cavalo na frente. Quando foi, falou, que velho folgado. Fez o cavalo puxar a carroça. Ele falou, agora eu cansei. Vou comprar uma carroça. Colocou o cavalo dentro da carroça e puxou a carroça. A pessoa falou, não sei para que ter um cavalo. Toda vez que eu olho esse homem, é folgado demais, está puxando o cavalo que é folgado. Ele parou, ele disse, não aguento mais. Moral da história. Sempre vão falar. Sempre vão falar de você. Se você ficar olhando para os outros, você não vende o cavalo. Você não cumpre o seu propósito. Sabe? E tem gente aqui que você está muito preocupado com o que estão falando. Você liga muito para a opinião alheia. E Deus está falando com você, cuidado com o vento das críticas. Porque tem gente que é só criticar, ele trava e começa a descer para brigar. Escute, quem te critica está revelando uma coisa. Pergunte-me o quê? Mais forte o quê? Está revelando que a vida dessa pessoa é sem graça. Esse está sendo duramente criticado. Quando uma pessoa me critica, eu penso assim, meu Deus, a vida dessa pessoa deve estar muito sem graça, a ponto de ver graça na minha vida. A pessoa não tem propósito, e quem não tem propósito tem que falar do propósito alheio. Então quando alguém me critica, eu falo, uau, minha vida deve estar legal. Porque tem até gente querendo tomar conta dela, nem eu estou dando conta. Então quando alguém começar a te criticar, levante sua cabeça. Não pare de fazer o que Deus colocou no seu coração. Porque às vezes é só um vento para fazer você afundar. Toma cuidado com o vento das coisas boas. Como assim, pastor? Até coisas boas podem te distrair. Lucas 14, a Bíblia diz que havia uma ceia preparada, um banquete. Mas um casou, outro comprou um campo, outro comprou juntas de bois. Isso fala do quê? De produtividade, de crescimento, de prosperidade, de família. Só que ambos ficaram de fora do banquete. Por quê? Porque às vezes as coisas boas nos distraem. Porque a distração nem sempre é com coisas ruins. Tem gente que se distrai com o trabalho. O trabalho é a grande distração. E ele não deu conta que essa distração está afastando ele lentamente do propósito e da presença de Deus. Lembre-se, distração não é pecado. Lucas capítulo de número 8. Perdão, Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu encerro com esse texto. Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, encontrou Jesus numa aldeia. Certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
Estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muitos criticam Marta, mas deixe-me apresentar um outro lado de Marta. Quem aqui é mulher e ama a sua casa, o seu lar organizado? Faz assim, olha só. Essa aqui é mulher raiz mesmo, aquela mulher que gosta de ver a casa bonita. Agora imagina você estar na sua casa, chega o pastor Michel. Quem está feliz, diga amém. Aí você abre a porta e diz: pastor, que alegria te receber. Eu digo: eu vim tomar um café. Aí você diz: pode entrar. Eu falei: mas tem mais 12. Prepara um cafezinho para 12. 12 marmanjo. Como você reagiria, mulher? Como é que prepara pães para 12? Mortadela, suco, refrigerante, sei lá o que você vai oferecer. Mas imagina a cabeça de Marta. Tem mais 12. Agora mudou a ideia, né? Marta fica assim, ó. Ai, meu Deus. Enquanto ela está procurando na geladeira, não vai procurar isso na Bíblia, né? Só estou conjecturando. Quando ela abre a geladeira para ver o que tem, Maria está lá aos pés do mestre, bem tranquila. Aleluia. Irmão, fala comigo, se não dá uma raiva. Mulher, quando você está lá, esfrega a panela e joga e seca e pá. Aí você olha, tem um ser em Nárnia assistindo alguma coisa em algum lugar dessa terra. Aí você fala: Senhor, por favor, peça que venha. Tá, que você fala assim. Você está entendendo o universo de Marta, sim ou não? Aí vem Jesus, e ele se assenta, e Maria, que deveria ajudar Marta, por quê? Produtividade, trabalho, afazeres, correria. Mas aí tem alguém que entendeu: peraí, agora eu não posso me distrair com o trabalho, é tempo de buscar a Jesus. Aí uma mulher para tudo, o que deveria estar fazendo e poderia estar fazendo, e é justificável se ela fizesse. Mas ela diz: não, agora é tempo de falar com o mestre. Aí Jesus fala: Marta, Marta, você está distraída, Marta. Quantas pessoas aqui se distraíram com o trabalho e já não tem mais tempo de buscar a Deus? E o problema é que quando alguém fala que vai na igreja, você não tem nada para fazer. Tem, todos nós temos. Ninguém aqui é desocupado. Quer dizer, eu acho que não. Todo mundo aqui tem alguma coisa para fazer. Tem pessoas aqui que vão levantar amanhã 4:30 da manhã, vão estar no trabalho. Esses dias eu fui no ministério ali, a irmã que nos ajuda, e eu estou ali jantando e etc, estava com alguns pastores, e eu disse: meu Deus, amanhã acho que eu vou acordar cedo, devo acordar umas 7 da manhã. A irmã chegou e falou: que legal. Falei: glória a Deus e tal, estou cansado. Eu comecei a falar pensando que eu estava abalando, que eu ia acordar às 7 da manhã. Ela disse: pastor, 10:45 estou de pé. Falei: que, irmã? Ela disse: eu trabalho ali assim. Você está aqui agora servindo? Ela: pastor, eu amo estar na casa de Deus. Eu falei: uau. Aplauda o Senhor. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. 1 Coríntios capítulo 7, verso 35. Coloca para mim o último texto, nós já vamos orar. 1 Coríntios 7, 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Sem distração alguma. Tudo que Deus queria era que alguém parasse um pouquinho, passasse tempo com Ele. Eu também tenho essa dificuldade. Se eu tenho, pastor, dificuldade às vezes de orar e um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para fazer, um monte de gente para atender, e a minha causa também é nobre como a sua. Só que tem uma hora que eu preciso colocar aquele abençoado celular no modo avião. E eu entro no quarto, fecho a porta e digo: agora não tem distração.
E se eu não vigiar, até eu faço obra de Deus sem Deus. Porque tem tanta coisa para fazer na casa, é tanta gente chegando, que se eu não parar um pouquinho, eu sou uma Marta, que estou na presença de Jesus, mas não tenho mais tempo para ouvi-lo. Por isso hoje, o Senhor quer o seu coração de volta. Talvez nos últimos dias você trabalhou tantos projetos, tantas bênçãos. Será que isso também não é uma distração? Será que o tempo na presença de Deus está diminuindo e nós precisamos voltar? Vocês já me conhecem. Muitas pessoas aqui já sabem, no final eu não vou terminar falando de outra coisa. Assim como terminamos o culto passado e tantos outros cultos, igreja é lugar de buscar a presença de Deus. E não tem como negociar. Eu posso pregar o que for, mas no final sempre o Senhor nos chama. E hoje o chamado de Deus é: pare de se distrair. Eu quero você na minha presença. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Talvez você se distraiu com comentários. Talvez você se distraiu com críticas. Talvez você está até distraído com o vento aí que está soprando, e você está tão preocupado com o vento. As finanças, na saúde, na família, nas emoções, no ministério. É só um vento. Como igreja nós estamos olhando para Jesus.